Amados, esse tempo gostoso de louvor, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor com o título da mensagem de hoje: Construindo Relacionamentos Saudáveis. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17 e 18, amém? Quero ser bem rápido nesta noite, mas não atropelar a palavra, né? Vamos ser bem diretos aqui. Glória a Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 17 e 18, construindo relacionamentos saudáveis, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Olha que palavra abençoada, amém? Ela tem um contexto, nós vamos emprestar novamente esses dois versículos dentro do contexto onde ela está inserida, mas é muito cabível, muito direto. Nós vamos orar aqui nesta noite, pedindo ao Senhor que abençoe o nosso tempo juntos aqui. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pedindo que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta noite, meu Deus, no prédio da igreja, ouvindo a palavra, os nossos irmãos, nossos amigos, os amigos de nossos irmãos que estão também assistindo através da live compartilhada, meu Deus, no Facebook, Pai. Fala com cada um de uma maneira especial, edifica o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Amém, queridos. Eu digo assim para vocês, eu venho assim de uma família, eu amo muito meu pai, pastor Dirceu, amo muito a minha mãe. Eles não são casados mais, são divorciados há 20 e pouco, quase 30 anos, ou mais já, tenho que fazer as contas aqui. Mas nós vivemos um tempo antes do Senhor fazer a obra no coração deles e de todos os meus irmãos. Nós passamos momentos difíceis, nós vivíamos de uma família de muita guerra interna, era muito difícil, né? Há coisas que nós não nos orgulhamos de lembrar, muito difíceis mesmo. E quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente converte o nosso coração ao Senhor. Eu digo que boa parte dessas cargas familiares, elas são derrubadas, né? Derrubadas e canceladas. E todas as nossas culpas, todos os nossos pecados são perdoados em nome do Senhor Jesus. Nós literalmente nos tornamos uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas assim também, com uma criança recém-nascida, fisicamente falando, ela aos poucos ela vai ter que aprender a se relacionar com os seus pais e com o mundo exterior. Dentro da barriga da mãe, ela tinha as suas dúvidas. Quem sabe ela pensava: será que há vida após o útero? Mas, de repente, ela nasceu e disse: há vida após o útero. E ali ela teve que se relacionar. Aquelas vozes que ela escutava no ventre de sua mãe começaram, aos pouquinhos, se tomar algumas formas para ela. E ela começou a ter que interagir. E ali ela vai aprendendo a cultura da sua família, o jeito da sua família. E assim também, nós também, quando renascemos na família de Cristo, vamos ter que aprender novos hábitos. Jesus fala de porta estreita e caminho estreito, né? Caminho estreito, porta apertada, né? Mas isso me indica duas questões. A porta, quando você passa a porta, você muda completamente o teu cenário, não é verdade? Você está no cenário, por exemplo, você está dentro de casa, você abre a porta e sai. O cenário muda instantaneamente, mudou o cenário.
né? Então a porta indica uma mudança rápida na nossa vida, mas o caminho fala de um processo, e nós temos que entender que o caminho, o processo, ele realmente é árduo muitas vezes, estreito, apertado mesmo, tem pedras no caminho, às vezes tem espinhos no caminho, mas é a nossa jornada. E aí, mas nós temos que entender que nós precisamos aprender as novas habilidades e corrigir algumas coisas que muitas vezes estavam erradas em nossas vidas. E entre elas, relacionamentos. Alguns de nós viemos já de famílias relativamente estruturadas, mas outros, como eu, vemos às vezes de uma família que teve separação, que houve violência, ou que houve que não havia um certo respeito, ou havia maus hábitos. Então isso tudo é uma herança. Aí um dia, né, eu me enamoro da Débora, né, um exemplo meu, no meu caso agora, né, e a Débora tem a herança dela e eu tenho a minha herança. E juntos nós resolvemos seguir um caminho como marido e mulher. E isso também são novas habilidades, novas perspectivas que eu tenho que aprender a ter e a executar na minha vida. E evitar trazer a herança familiar negativa para um relacionamento. Né? Não somente eu e a Débora, como eu falei, mas todos nós. E algumas coisas importantes dentro dos relacionamentos, principalmente dentro do relacionamento familiar, que eu creio que é o principal círculo de relacionamentos nosso. Nós temos que entender que num relacionamento nós temos conflitos, nós temos o desafio da comunicação, o desafio da pacificação e o desafio de ter expectativas corretas. A grande questão e muita frustração acontece dentro dos relacionamentos é por causa justamente desse último fator, expectativas incorretas, né, do que você pretende ter no relacionamento. E aí você entra naquele relacionamento e aquele relacionamento, ele acaba, como a gente diz assim, quando um barco está afundando, está entrando água, porque as suas expectativas não estavam corretas. Então, nós precisamos nos alinhar sobre essa questão de expectativas, sonhos, fantasias, né? Porque senão nós não vamos, nós vamos esperar do nosso do cônjuge, esperar dos pais, dos filhos, dos irmãos, ou das pessoas, enfim, coisas que irreais, objetivos irreais. Então, a primeira questão que eu digo assim para você alinhar as suas expectativas de uma maneira correta dentro de um relacionamento, ela está num contentamento que você tem que ter em Deus. Se Deus for tudo para você, se Jesus for tudo, você não precisará mais de nada. Entendeu? E você não vai se frustrar com os relacionamentos. Então, nós aprendemos, quando a gente faz um curso de casal chamado Casados para Sempre, que nós não casamos para ser felizes. Como que não, pastor? Sim, irmãos, veja, nós não casamos para ser felizes, porque é uma perspectiva incorreta, porque nós estaremos depositando na outra pessoa toda a responsabilidade da nossa felicidade. Agora, quando nós estamos alinhados com Deus na nossa perspectiva, né, nas nossas expectativas, nós nos satisfazemos nele, aí nós procuramos fazer o outro feliz. Se o outro estiver feliz, a possibilidade dele estar livre para me fazer feliz é muito maior. Então, tanto no relacionamento conjugal, como no relacionamento com os filhos e com os pais, nós precisamos primeiramente agradar o nosso irmão. Paulo fala sobre isso dizendo: considere o outro superior a você mesmo. Quando você serve ao próximo, você acaba tendo dele uma resposta
na grande maioria das vezes. Muito bem. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Filipos, ele fala exatamente isso, só que no contentamento da questão material. Diz assim: eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, em quem que ele podia? As expectativas dele não estavam postas nas circunstâncias e em pessoas, mas as expectativas dele estavam postas no Senhor. E aí este é o segredo. Qual que é o segredo, né? O segredo é você colocar as suas expectativas no Senhor Jesus. É um segredo que te faz encarar o mau momento com a mesma disposição que você encara o bom momento. Isso na prática, na realidade, é uma construção. Você tem que trabalhar passo a passo. Isso não é um passe de mágica. Não é uma oração que vai transformar, aquele milagre transformar tudo. Não, não, amados. Deus pode fazer, sim. Mas assim como nós temos que aprender, desde que nascemos, aprender as nossas habilidades cognitivas, de comunicação, enfim, nós também temos que aprender, como filhos de Deus, a viver como filhos de Deus. Então, são coisas que são processos que nós temos que encarar na nossa vida. Agora, se você deixar esse processo parado na sua vida, isso nunca vai evoluir, você nunca vai ter sinais de mudança. Amém? Então, aí nós entendemos que há problemas para que você possa realmente se contentar, se satisfazer, e o primeiro deles tem que ser o interno. Você tem que estar bem resolvido e impor as suas expectativas no Senhor, ressaltando. Mas os conflitos acontecem. Amados, por melhor que seja uma família, por melhor que seja uma igreja, o relacionamento entre as pessoas, há momentos em que a gente vai ficar bravo um com o outro. Mas aquilo, se você focar na pessoa e não no que ela fez, você vai ter problemas pessoais com aquela pessoa. Agora, se você focar no problema, na atitude errada, e tratar a atitude errada, ao invés de tratar, ao invés de estigmatizar a pessoa, né? Vamos dizer assim, a pessoa fez uma grosseria comigo, mas você é um grosso, você não presta mesmo, você nunca vai crescer. Pronto, olha, você foi grosso comigo, você não deveria ter feito dessa maneira. São abordagens diferentes. Uma, eu estou abordando a pessoa, e a outra, eu estou abordando a atitude errada daquela pessoa. Deu para entender? Bom, mas mesmo assim, quando a gente está num conflito, nem sempre nós estamos sentados e ouvindo como vocês estão fazendo, mas o conflito, normalmente, ele vai crescendo junto com a adrenalina, a emoção do momento, né? E ali, amados, com a mente desenvolvendo algumas emoções que geralmente vêm dentro de um conflito. Que tipo de emoções vêm no conflito, amados? Raiva, ira, né? Vai começar a ficar ansioso ali, começa a falar, né? E a boca começa a falar palavras antes que o cérebro diz: ei, espera que eu estou pensando, e calma, eu quero falar mais rápido. E a boca diz: já sei o que eu vou falar. E a boca que assumiu o lugar do cérebro, e daí você fala. E muitas vezes falamos aquilo que nós nos arrependeremos depois, não é verdade? Tem um provérbio árabe que diz assim: a flecha atirada, a pedra jogada e a palavra dita tem alguma coisa em comum, as três. Nenhuma delas volta atrás. Depois que foi, meu irmão, já era.
né? Então nós temos que pensar bem quando nós formos falar as nossas palavras. Então, no momento do conflito, a raiva e a ira, a insatisfação, né? O desgosto começam a fluir mais. E aí, todo o nosso raciocínio estará infectado, né? Influenciado por essas emoções. Por isso, tem um conselho muito prático de como que você pode tratar o conflito. O conflito pode ser um filho que respondeu você de uma maneira errada, um marido que fez algo que ou foi rude com você, ou uma mulher que te desprezou, fez algo que você não gostou. E então, ou o pai que foi exagerado em alguma ação dele, ou dela, ou da mãe, enfim. O conflito acontecendo, você tem 3 maneiras de você enfrentar ou analisar esse conflito. A primeira delas é tratar aquilo lá na hora. É muito pouco provável que isso seja o mais correto. Há momentos que é necessário, né? Por exemplo, uma falta de educação ali, na hora você pode dar a primeira ação, né? Diz, melhor nós pararmos por aqui, depois nós vamos conversar melhor. Então tem coisas que você tem que tratar na hora, mas às vezes você não precisa extenuar, gastar tudo ali na hora, porque você vai estar cheio de emoções, né? Então você pode tratar no agora. A segunda questão a segunda maneira é tratar depois. Você pode tratar isso depois, quando você raciocinar melhor, quando a outra pessoa tiver tempo de raciocinar melhor, e quando também as suas emoções, seus níveis de adrenalina estiverem mais equalizados, aí você vai poder tratar isso de uma maneira melhor. E a terceira maneira que, na grande maioria dos conflitos, amados, poderia ser utilizada é esquecer. Esquecer, pastor. Meu pai falava assim: eu não tenho sangue de barata, né? E eu nunca entendi esse ditado, mas depois até eu esmagar minha primeira barata com os pés, ela não tem sangue. Então, e aí eu lembrei do Sidney Magal: o meu sangue ferve por você, né? Ferve, né? O sangue ferve, mas quando o sangue ferve, a coisa fica ruim, né? Não, daí você diz: eu sou italiano. E daí, eu sou polaco, rapaz. Polaco tem sangue assim. Eu sou alemão. E daí, irmão, eu sou os 3 e mais russo ainda. E não sou fácil. Agora, dia 15 de dezembro, eu vou comprar o troféu da vitória para minha esposa, porque 30 anos aguentando esse homem aqui. É preciso muito amor. É preciso muito amor. Mas aí, há muitas coisas que nós temos que aprender a esquecer, irmãos. Tem aquele momento que você se para, você pode até dar aquela prévia tratada ali e esquecer. Mas tem gente que não leva desaforo para casa, né? Já viu? Eu não levo desaforo para casa. Eu não tenho sangue de barata. O meu sangue está fervendo. Eu sou alemão. Eu sou italiano. Então, sou português. Você viu? Não é problema. Você vai falar todas as nacionalidades e vai justificar teu temperamento por causa delas, né? Mas eu vou falar algo assim para você. Na realidade, amados, nós gostamos de ter a razão. E há momentos em que você tem a razão e perde o relacionamento. E há momentos que você entrega a sua razão para preservar o relacionamento. Há coisas, amados, que foram acidentes de percurso. Há palavras que alguém falou para você impensadamente. Na hora você... Mas depois você... Poxa, até a pessoa diz: desculpa o que eu te falei, né? Ontem aconteceu um negócio assim, nós estávamos no mercado. Nós estávamos no mercado, chegamos no mercado assim e eu estava ali higienizando as mãos e a Débora quis adiantar e ela viu 2 senhoras na nossa frente e ela pensou que as 2 senhoras estivessem juntas. E daí uma foi buscar o carrinho e a Débora foi buscar o outro carrinho.
Mas aquelas duas senhoras, elas só estavam lado a lado, mas elas não estavam juntas. E eu só vi aquela mulher fazer assim. Ai, ai, ai. Vai dar zika, chikungunya e tudo junto. Meu Deus. Falei, amor, o carrinho é dela. E daí a moça, tá bom, eu não quero o carrinho. Pegou outro carrinho e foi embora. Eu falei, misericórdia, né? E daí, qualquer corredor que a gente andava, parecia filme do Chris. Adivinha que a gente encontrava naquele carrinho, naquele corredor? A mulher do carrinho. Aí uma hora a Débora disse, moça, olha, desculpa aquilo que... já esqueci, tá tudo certo. Ai, misericórdia. Mas o tom da voz dizia que não estava meio certo. A mulher ainda estava mastigando aquele negócio. Ainda bem que ela estava usando máscara, graças a Deus. E aí, amados, na hora que a gente foi para a fila Irmão, tem 25 caixas ali, irmão. Quando a gente olhou assim, quem está na nossa frente, irmão? Eu falei, Débora, não olhe. Porque às vezes tem, amados, mas graças a Deus, eu creio que a mulher estava uma pilha ali, porque tem coisas que irritam a gente, né? Ainda mais, né? Mas tem gente que se irrita por qualquer coisa e fica remoendo aquilo. E enquanto, amado, ela come a carne, rói o osso, come o mocotó lá de dentro, meu Deus do céu, lambe tudo, não sobra nada. Meu Deus, calma, né? E eu vou dizer assim para você, bendita pandemia, nesse sentido que eu vou falar agora, não nas mortes, nada, né? Claro que não. Porque nessa questão, Deus tem trabalhado na minha vida, nesse tempo aí de pandemia, de uma maneira maravilhosa. Eu já estava em processo, já tinha autoconhecimento de muitas coisas que eu precisava mudar em minha vida, mas eu consegui ver coisas acontecer no nosso meio, no meio da minha família, foram muito abençoadas, né? Eu vejo assim que Deus está fazendo grandes coisas ali, porque nós aprendemos que podemos esquecer partes do conflito. Você não precisa, sabe, qualquer coisinha que te sai você não precisa, né? Não precisa, esquece. Outro problema também para construir relacionamentos saudáveis está na comunicação. Você sabe que uma comunicação ela tem que ter uma mensagem, né? Alguém está passando uma mensagem. E é sempre, alguém passa, né? Então tem quem está passando a mensagem, tem a mensagem propriamente dita, e tem quem recebe a mensagem. Aí nós temos dois fatores, que é o meio pelo qual está sendo transmitida aquela mensagem e os ruídos naquela mensagem. Os meios e os ruídos são coisas que a gente não percebe, porque a gente olha quem está recebendo a mensagem, quem está comunicando a mensagem e a mensagem. Mas existem ruídos ali no meio. E esses ruídos são muitas vezes sentimentos, tom de voz, expressão, preconceitos. A expressão facial é muito forte nessa questão, né? O tom da voz, né? Às vezes a outra pessoa já está o receptor da mensagem, né? Ele já está ali enfadado, já está com diversas coisas que aconteceram com ele, e ele já não vai ouvir aquilo de uma maneira como deveria ser, né? Então nós temos que cuidar com todo o processo da comunicação, e nós temos também que entender que como comunicadores podemos ser mal interpretados. E nós devemos também entender que como receptores da mensagem, nós também podemos ter entendido errado. Então, tudo isso você tem que avaliar. Porque, você não tem uma hora. Calma, deixa eu pensar. Qual foi a mensagem que você falou mesmo? Quem é você? Quem sou eu? Não, você não tem esse tempo, amado. Você não tem uma hora para fazer essa análise. Você tem uma fração de segundos para decidir. Portanto, se você falhou naquela primeira fase, que é estar satisfeito dentro de si, estar tranquilo dentro de si, você tem grandes possibilidades de falhar como comunicador ou como receptor de uma mensagem
adiante. Bom, e a mensagem propriamente dita é uma conversa que você está tendo com a esposa, com o filho, após acontecer algum evento ali. Isso é a própria mensagem. Tudo aquilo ali é uma mensagem, está transmitindo algo para você. E você tem que avaliar isso. Então, quando o teu coração estiver resolvido com Deus nessas coisas, você tem grandes possibilidades de edificar, de construir relacionamentos saudáveis. Amém, querido? Tá claro por enquanto? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Amém ou não amém? Bom, e ali em Provérbios capítulo 15, vamos acelerar. Agora vamos ter uma parte apenas de conferência bíblica. Provérbios capítulo 15, versículo 4, a palavra do Senhor nos transmite algo muito importante sobre isso. Provérbios 15, verso 4. Aconteceu um negócio no carro, amados. Eu sempre discordo com a Débora com algumas coisas, né, sobre o que fazer aqui no prédio da igreja, né? Eu sempre discordo, né? E às vezes, amados, a gente chega aqui e eu nem me importo com o que ela faz, o que eu faço, como é feito, porque a gente chega aqui e tem outras coisas para fazer. Mas na hora de estar repassando mental, nós vamos fazer isso aqui, tal, nós vamos falar com os irmãos sobre isso, tal, aqui e tal. E aí, amado, eu estava ali, eu fico ali, amado, eu pratiquei, sendo provado naquilo que eu estou falando para vocês, né? Eu estou ali discordando da Débora, falei, não, Débora, mas não, que não, pois é, tal. E daí eu falei, peraí, eu vou pregar essa palavra aqui hoje. E eu falei assim, meu amor, tu faz do teu jeito, então. Tá tudo certo. Você me perdoa se eu te chateei? Ela estava saindo a palavra. Eu vi a palavra saindo assim. Voltou para dentro a palavra. A palavra voltou para dentro. E aí eu escuto no banco de trás a Ana Paula. Muito bem, pai. Muito bem, pai. E aí eu estava ali, amado, dirigindo. Eu fiz assim, ó. Não é bom acertar, amado? E a Débora disse, eu preciso dizer algo. Pensou, mas eu não posso falar porque ele foi tão cortês comigo agora. Aí, olha lá, amados, Provérbios 15 verso 4 diz, o falar amável é uma árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito, né? E tem outros textos de Provérbios, né? A palavra branda desvia o furor. Voltou tudo, né? Então, viu, amados? Vamos aprender, amados. E eu falei assim, Senhor, como é bom. Eu falei assim, oh Jesus, obrigado. Aquela oração de milésimos de segundo, miligundo. Como é bom exercitar a tua palavra. Glória ao teu nome, Jesus. Sabe? Então, e assim, amados, muitas coisas vão minando a nossa vida com o passar do tempo. Não são só palavras, mas são atitudes que vêm acompanhadas de palavras como insatisfações e murmurações. Veja aqui o que a palavra do Senhor nos fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9 a 11. Olha só que coisa tremenda esse versículo aqui, porque ele vai mostrar para nós que aquilo que Deus não gosta. Olha só. Se entre vocês semeamos, aliás, eu falei primeiro, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Só um pouquinho, que eu fui para o 9 aqui. 9 ao 11. Diz assim, ó. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles quem? O pessoal lá no deserto. Pôs o Senhor à prova, porque eles foram mortos pelas serpentes. E não se queixe, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre que tem chegado o fim dos tempos. Então, lá no passado, a murmuração fez com que o Senhor se irasse com eles. A gente gosta de ver o Senhor irado conosco? Não. Você gosta de ver o seu pai irado? Só se você for surfista. Irado, né? Que quer dizer outra coisa, né? Irado para o surfista é uma manobra radical. Mas o irado, brabo, você gosta de ver seu pai brabo?
Você gosta de ver sua mãe brava? Você gosta de ver seu marido bravo? Sua mulher brava? Seus filhos indignados com você? Então, para de murmurar, para de reclamar, para com a ranzice, né? De ser ranzinza demais. E isso Deus tem trabalhado na minha vida, não tem sido fácil, amado, porque eu sou uma pessoa que estou ficando velho, e aí estou ficando ranzinzo, né? Mas Deus tem trabalhado. Tem que ser rabugento, assim, não quer dizer, eu estou falando assim daquela pessoa murmuradora mesmo. Meu Deus, sabe, só queixa, reclamação, briga. Nossa, Deus não gostou de ouvir o povo fazer isso no passado. Agora vamos transferir o princípio para nós. Aí o Senhor executou a ira dele lá com o povo. Às vezes, amados, a gente fica abismado com as pessoas que são nervosas. Nossa, mas a pessoa é tão nervosa. Mas às vezes você não está no sapato dele de conviver com uma mulher que mina a paciência dele, com um filho que não respeita ele, que filho que não respeita o pai, que marido que fica tirando a paciência da mulher. Uma hora a pessoa fica nervosa, uma hora explode. Nem todo mundo tem a mesma resistência, amados. Então, nós muitas vezes ficamos julgando somente quem perde a paciência. Mas quem que ficou minando a paciência daquela pessoa? Não é verdade? Então, você que fica reclamando, às vezes que o seu marido perde muita paciência, sua mulher perde muita paciência, que o seu filho perde a paciência, que o seu pai perde a paciência, será que você não está sendo a causa disso? Que tipo de atitudes você está fazendo, reclamando? Que tipo de atitude que você está fazendo, minando a paciência do próximo? Uma hora vai transbordar, amados. Então, não estou defendendo quem é bruto, quem é rico, né? Mas pensa aí também. Você quer construir relacionamentos saudáveis? Você também tem que não provocar os outros a ira. Se você provocar o outro a ira, aí, né? E diz assim que é como pegar um cachorro pelas orelhas. Você vai levar a sua mordida, né? Ao contrário disso tudo, amados, a murmuração, a reclamação, ela para o mover de Deus. Lá em Números 14, de tanto o povo reclamar, o Senhor começou primeiro, veja só como a murmuração ela vai ampliando. Começou entre os irmãos de Moisés, Arão e Miriam. Ficaram revoltados com Moisés. Deus está falando só para você. Daí aconteceu o problema da lepra lá com ela. Aí teve um problema com os líderes. Aí teve um problema com todo o povo. Então veja como é contagiosa. A reclamação é contagiosa. Às vezes começa entre o casal, quando vê, tá os filhos inteiros assim. E o tempo passa e aquilo começa a fazer parte dos traços que definem uma família. Essa família é zika, chikungunya, de febre amarela, tudo junto ali, filho. Olha, até não tem condição. Por quê, mano? Porque a pessoa ganhou uma reputação e através de hábitos repetidos, tanto que entranharam dentro deles, né? Então, para quebrar isso, também da noite para o dia você não vai fazer. Você tem que tomar uma decisão, primeiramente, de se satisfazer no Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Converte-se ao Senhor, diga: Senhor, eu preciso mudar. E tem que ter, amados, autoconhecimento. O grande problema, amados, é que o orgulho é tão grande no meio das pessoas, que as pessoas não têm autoconhecimento. Sabe? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando fala da Santa Ceia, diz assim: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não necessitaríamos ser julgados pelo Senhor. Então, nós não necessitaríamos que o Senhor fizesse algo para nos punir, para nos castigar como filhos, porque o pai castiga o filho que ama. Se nós nos julgássemos a nós mesmos. O que é julgar a nós mesmos? É você olhar no seu espelho lá e falar assim: rapaz, você tem que mudar. Por que você falou aquilo para tua mulher? Rapaz, por que você fez aquilo com o teu filho? Rapaz, por que você fez isso?
por que você respondeu ao pai desse jeito? Você viu que eu estou, na verdade, trazendo o contexto familiar, mas isso é expansível a todas as gamas de relacionamento nossa. Nós temos que entender isso, amados. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Você tem que ter autoconhecimento. Aí você vai começar a resolver esse tipo de problema. Cuide com críticas e reclamações excessivas. Vamos lá para Provérbios novamente? Provérbios capítulo... Eu estou encerrando já a palavra, né? Mas estamos indo para o fim já dela. Provérbios 21, diz assim, versículo 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Nova versão internacional. Vamos lá para o capítulo 13, versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. Falamos 21, 23, agora 13, 3. Diz aqui a palavra do Senhor: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Você já viu no relacionamento, a pessoa não para de falar e a outra diz assim, olha, chega, depois nós continuamos. Parece um locutor de jogo de futebol. Calma, depois nós falamos. Até a hora que a gota transborda de quem está ouvindo. Calma! Né? Por que você fez isso? Você não para de falar, né? Mas temos que ser cuidadosos. Temos, né? Olha, na multidão, diz a palavra também, na multidão das palavras há pecado. Quer dizer, você vai errar. É muita. Se você fala demais, você vai colocar pensamentos errados ali. Então, a Joyce Meyer, ela tem um ditado que ela fala assim, ó: podemos murmurar e não sair do lugar, ou podemos louvar e sermos exaltados. E há uma outra citação, que eu não sei de quem é, que diz: a murmuração denuncia um coração ingrato. Quando a gente murmura demais, é porque o nosso coração está sendo ingrato, né? Seja agradecido. Filipenses capítulo 4, 6 fala para nós colocarmos todas as coisas, não andar ansiosos por coisas alguma, né? Mas colocarmos todas as coisas diante do Senhor com o coração agradecido. Seja grato. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, ó: em tudo dai graças. Eu não estou dizendo que é para dar graças por tudo, nem eu, nem a Bíblia. A Bíblia não diz dê graças por tudo. Oh, obrigado, Senhor, porque essa mulher está me enchendo as paciências. Mas obrigado. Não. Você tem um problema de relacionamento com a mulher ou com o homem, esse homem me torra demais. Não. Tem um problema. Não é para dar graças pelo problema, mas no problema, apesar do problema, você escolher realmente ter um coração agradecido. Se você tiver uma perspectiva de agradecimento, você vai ajudar o teu cônjuge, você vai ajudar o teu esposo, a tua esposa, né? Eu falo assim para as pessoas: porque fulano assim, porque fulano de Beltrano assim, tá? Eu digo assim, quando eu estou aconselhando, está faltando oração aí no meio de você. Não, tem orado, não tem. Ao menos não tem, só está falando também. Deus vai estourar com você também, porque você não para de falar com Deus, né? Porque é impossível alguém ir para a presença do Senhor e ter uma vida de oração e não ter um coração transformado pela oração. É impossível, irmãos, é impossível. Relacionamentos pacificados nos põem na bênção de Deus, né? Está lá em Efésios capítulo 4. E agora nós vamos encerrar com Filipenses 2, 14 e 15, tá? Mas eu só quero ler Efésios antes. Efésios 4, do 29 ao 31. Olha só a perspectiva de Deus para a nossa bênção. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura,
indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O Senhor está ordenando que você ponha fim nos conflitos, que você esqueça as amarguras, que você esqueça as ofensas. Ele está dizendo para você parar de pôr fogo com palavras torpes. Antigamente eu fui ensinado que a palavra torpe era palavrão. Claro que é o palavrão, né? Mas eu vou falar, mas não me interprete mal, não estou dizendo que eu sou a favor do palavrão, muito pelo contrário. Mas tem pessoas que falam palavrão com uma amabilidade fora do comum, e tem gente que fala sem um palavrão sequer e te ofende. Já viu isso? Já viu isso aí? Exatamente, sim. Porque aquela pessoa que fala o palavrão lá do jeito sim, amável, né? É o jeito da pessoa, ela aprendeu isso, ela não foi convertida a Cristo, e ela fala aquilo lá como um recurso de gramática dela, né? Para completar uma frase, ela fala aquela palavra, sabe? Mas tem gente, amados, que não precisa nem usar um palavrão para ser torpe no que fala. Fala coisas maliciosas, fala coisas de condenação, provocação, palavras que pesadas assim, no sentido de machucar as pessoas. Nossa, amados, e eu falo assim para você, a começar em mim, todos nós precisamos ter autoconhecimento sobre essas coisas, amém? Porque isso entristece o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo fazendo essas coisas. Então, você pode ter o teu relacionamento pacificado na bênção de Deus se você fizer o contrário do que está escrito ali. Fala ira, então não fala ira, fala com calma. Fala palavrões, não fala palavrões, fala palavras mais amáveis, né? Fala com grosseria, age com grosseria, faça diferente, né? Você precisa investir nos seus relacionamentos. Você precisa pacificar os teus relacionamentos. E por fim, eu já até vou falar para os irmãos, podem ficar em pé, que senão eu me empolgo aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha que promessa. Deus quer que nós sejamos um farol para a vida das pessoas. Deus quer que você, querido irmão que está nos assistindo pela live, se torne um farol, que o teu lar seja um farol. Se nós tivéssemos que perguntar para os vizinhos, qual a reputação que a sua família tem, qual seria a reputação lá? Né? Se você tivesse que perguntar para uns amigos seus, pergunte para ele, faça isso essa semana. Mas o que você acha de mim? Você acha que eu sou meio brabo? Você acha que eu sou meio assim? Né? Mas, sabe, e se o feedback for positivo, diga, obrigado, Senhor. Obrigado. Estou influenciando. Mas eu estava no carro com o Mateus, voltando lá para São José dos Pinhais, levando ele quase 1h da manhã. E tinha umas pessoas com a gente no carro. E uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu fico olhando para o senhor, caminhando com a gente, entregando as marmitas. Mas eu não falo, pelo amor de Deus, longe de mim qualquer orgulho, sabe? Mas o único orgulho que eu tenho é de ser humilde. Mas a pessoa falou assim para mim: olha, pastor, eu fico olhando o senhor sai entregar as marmitas, o senhor sai caminhar com a gente, o senhor não se omite, o senhor está lá, né? Eu sou liderado pelo Mateus. O Mateus é meu líder, irmão, lá no, né?
Eu falei assim, cara, mas eu não sei nem... diferente de como foi com a Ana Paula, que eu fiz... Ali eu falei, mas isso é o que eu sou. Mas eu não faço força para ser o que eu sou. Porque você sabe quando alguém faz força com palavras de lisonjas ou com postura de frente, né? E a gente pode usar máscara, amados. Eu não estou falando da máscara de proteção, mas máscaras que escondem quem somos de verdade. Mas uma hora a máscara vai cair. Ninguém consegue usá-la sempre. Nós podemos disfarçar o nosso linguajar para os de fora, mas não conseguiremos fazer isso sempre. Então, eu quero dizer assim para você: alinhe-se com o Senhor. É o primeiro grande passo para você construir relacionamentos saudáveis na sua família. Amém? Oremos. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse tempo maravilhoso e precioso que passamos aqui, junto com esses irmãos, nessa celebração, meu Deus, de hoje. Muito obrigado, meu Deus. Edifica o teu povo em paz, os que nos assistiram pelo Facebook, os que ainda vão assistir esta palavra e este culto também. Abençoa-os de uma maneira especial, em o nome do Senhor Jesus. Amém?